Saudações concurseiras, pessoal! Professor Gustavo Musi passando aqui um pouquinho antes do seu evento aí de questões de TCM para anunciar que nós temos para você um mini curso gratuito para o TCM de teoria e de exercícios. É só você entrar lá em quarisconcursos.com.br e fazer a sua matrícula. É uma degustação para o nosso curso completo. Tenho certeza que você vai gostar. Aliás, estamos com a promoção também super especial na aquisição do nosso curso completo para o TCM, Teoria e Exercícios, com 50% de desconto. É isso mesmo, 50% de desconto na aquisição do curso completo para teoria e para exercícios. Corre lá que ainda dá tempo de você se preparar para esse excelente concurso que é o TCM São Paulo. Vamos ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima. Bom evento para você. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um evento aqui da Qualis Concursos. E esta semana aqui, bem como a próxima, nós vamos trazer para vocês eventos relacionados à prova do TCM de São Paulo. Nesses eventos, nós vamos resolver questões das matérias que caem aí na sua prova do TCM e nessa aula aqui nós vamos resolver questões de auditoria. Legal? Bom, eu vou puxar aqui o seu material e você acompanha aí comigo, né? Então vamos lá, né? O tema exercício de auditoria, semana de exercício do TCM São Paulo. Inicialmente eu peço aí para você, né, nos seguir nas redes sociais, se inscrever no nosso canal do YouTube e vir estudar aqui com a gente. Sempre um grande prazer ter vocês aí com a gente. E agora a gente já vai direto para a primeira questão desta nossa aula, né? Então vamos lá, essa primeira questão vai tratar do auditor independente, do auditor externo. Vamos lá, o auditor externo pode ter vínculo empregatício com a empresa auditada? Então vamos lá. A gente lembra do nosso curso de teoria, né, do TCM, que o auditor externo, a norma que trata da auditoria externa, se refere aos auditores independentes, ou seja, prensa, né, na iniciativa privada, e que essa ideia de auditor interno versus auditor externo também pode ser aplicada essa dicotomia dentro do setor público. Lembrando que os tribunais de contas sempre são qualificados como auditores externos. Beleza? Bom, então vamos lá. Voltando aqui para a questão. Auditor externo. Lembrando que auditor externo, na NBC TG 200, é qualificado como alguém que pertence a uma empresa de auditoria externa ou a própria empresa. Se estiver falando da pessoa, pode ter vínculo com a empresa auditada? Obviamente que não. Quem tem vínculo com a empresa auditada é o auditor interno e não o auditor externo. Legal? Então não pode ter vínculo com a empresa auditada. Seguimos aqui. Tem menor grau de independência que o auditor interno? Primeiro ponto, auditor interno tem independência? O auditor interno é alguém que é empregado da própria empresa, né? Auditoria interna é uma auditoria realizada pela própria empresa. Muitos doutrinadores dizem que o auditor interno não teria independência, e sim verdadeira autonomia. Mas se pegarmos as normas que tratam disso e os posicionamentos doutrinários, digamos assim, mais modernos, a posição atual é que tanto o auditor externo quanto o auditor interno gozam de independência. Obviamente que o auditor externo tem uma independência maior, porque o auditor externo não tem um vínculo permanente com a empresa auditada. Legal? Então o auditor externo tem uma independência maior do que o auditor interno. E aqui está dizendo que o auditor externo teria um menor grau de independência. Logo, a alternativa B também está errada. Vamos à terceira. O auditor externo deve emitir opinião sobre a adequação das demonstrações contábeis. Este é o escopo do trabalho do auditor externo? A resposta é sim. O auditor externo é alguém que tem por objeto emitir uma opinião sobre as demonstrações contábeis da entidade.
Legal? A grande função dos auditores externos, né, é garantir a rigidez das informações que constam das demonstrações contábeis das empresas. Legal? E lembre-se, né, que a auditoria externa é obrigatória para as SAs de capital aberto, dentre outras empresas. No caso das SAs de capital aberto, a auditoria externa é obrigatória por conta do mercado de capitais. Portanto, a resposta aí da nossa primeira questão é a alternativa C. Legal? Seguimos aqui. Vamos exaurir a questão, né? O auditor externo realiza auditoria tanto contábil como operacional. O auditor externo vai realizar auditoria operacional pensando na eficiência, pensando na eficácia da pessoa jurídica? A resposta é não. O auditor externo se preocupa com a rigidez das demonstrações contábeis da empresa. Logo, não vai se preocupar, né, com os aspectos operacionais da sua atuação. Bom, outro ponto. O auditor externo não precisa ter registro no CRC, mas deve ter formação de contador, né? Então vejam, o auditor externo, assim como o interno, precisam ter formação contábil e precisam ter registro no CRC, né? O CRC é uma autarquia que controla a atuação dos contadores, né? O CRC são os Conselhos Regionais de Contabilidade e nós temos em âmbito federal o CFC, que é o Conselho Federal de Contabilidade. Legal? Então a alternativa C aí também está errada e, portanto, a nossa resposta aí da primeira questão é a alternativa C. Vamos à segunda. A suscetibilidade de uma afirmação a respeito de uma transação, saldo contábil ou divulgação, há uma distorção que possa ser relevante, individualmente ou em conjunto com outras distorções, antes da consideração de quaisquer controles relacionados, é um risco de auditoria. Qual o nome desse risco? Veja, quando a gente estuda os riscos de auditoria, primeiro nós temos o chamado risco de distorção relevante. O que é o risco de distorção relevante? É o risco do auditor não conseguir captar a distorção relevante que existe na demonstração e, em função disso, emitir um parecer equivocado, né? Esse é o chamado risco de auditoria. Legal? Então, o risco de auditoria é o risco do auditor emitir um parecer equivocado. Legal? Bom, o risco do auditor emitir um parecer equivocado decorre basicamente de dois riscos. O risco de distorção relevante, ou seja, que as demonstrações contábeis têm uma distorção relevante, e de outro lado, chamado risco de detecção. Então eu tenho o risco de auditoria, que é o risco do auditor proferir um parecer inadequado, e esse risco decorre do chamado risco de distorção relevante, que é o risco das demonstrações terem uma distorção relevante, cumulado com o risco do auditor não conseguir captá-las. Dentro do risco de distorção relevante, a gente consegue separar dois outros riscos. O risco inerente, que é o risco de ocorrer uma distorção relevante no nível da afirmação de algum registro, e o risco do controle interno não ser apto a identificar esse risco e conseguir corrigi-lo tempestivamente. Legal? Então eu tenho o risco de auditoria, que se divide no risco de distorção relevante e no risco da detecção, e o risco de distorção relevante é subdividido em o risco inerente e o risco, né, do controle, né, do teste de controle, de você não pegar a distorção relevante com os controles internos da entidade. Vamos voltar aqui à questão, depois de eu lembrar isso daí para você. Bom, a questão trata do risco de uma afirmação, né, transação, saldo contábil, divulgação, de estar sujeita a uma distorção que possa ser relevante, individualmente ou em conjunto, antes dos controles. Antes dos controles, esse risco é chamado risco inerente. Depois dos controles,
é chamado risco de distorção relevante, que somado ao risco de detecção pelo auditor, desemboca no chamado risco de auditoria. Legal? Portanto, essa definição aqui, né, que nós temos na questão, é a definição do risco inerente. Portanto, a nossa resposta é a alternativa A. Muito bem, vamos à próxima. Quanto aos tipos de riscos de auditoria, é correto afirmar que, veja, agora a gente vai falar dos riscos de auditoria, que eu já dei uma palhinha para você na questão anterior. Vamos às alternativas. O risco de detecção independe da ação do auditor. Tá certo isso? Não. Porque o risco de detecção, né, é o risco do auditor não conseguir detectar a distorção relevante. Legal? O risco de detecção, então, é o risco do auditor não captar a distorção relevante. Portanto, o risco de detecção é um risco controlável pelo auditor. Depende dos procedimentos de auditoria, da extensão dos procedimentos, da capacidade profissional do auditor, do planejamento dos trabalhos, ok? Portanto, o risco de detecção é um risco que depende da ação do auditor. Segundo, o risco de controle está ligado ao grau de eficácia dos procedimentos conduzidos pelo auditor. O que é o risco de controle? Risco de controle é o risco do controle interno da entidade não conseguir identificar a distorção relevante a tempo e adotar as providências para corrigi-la. Portanto, o risco de controle não é um risco que depende do auditor, é um risco relativo às atividades desempenhadas pela empresa. Logo, o risco de controle não está ligado ao grau de eficácia dos procedimentos conduzidos pelo auditor. Qual é o risco que está ligado aos procedimentos, né, ao grau de eficácia dos procedimentos conduzidos pelo auditor? O risco de detecção. Beleza? Alternativa C. O risco inerente é um risco próprio da natureza da atividade em questão. É isso que é o risco inerente? Resposta sim. O risco inerente é aquele risco que decorre da própria natureza da atividade. Por exemplo, é feita uma determinada compra em uma empresa. Essa compra pode ser registrada de forma equivocada. Esse é um risco inerente daquela operação. Legal? Aí, em função do risco inerente, você realiza os controles internos. E aí, se o controle interno falhar, você tem o risco de controle. Somando o risco de controle com o risco inerente, nós temos o risco de distorção relevante, que somado ao risco de detecção, que é o risco controlável pelo auditor, forma lá naquela pirâmide, né, o risco de auditoria. Legal? Então aqui, né, na alternativa C, nós temos exatamente a definição do risco inerente, né, que é um risco próprio da natureza da atividade. O nome inerente até facilita para você. Olha a alternativa D. O risco de controle é o risco do auditor não detectar um erro ou uma fraude. Isso se chama risco de controle? Não. Se chama risco de detecção. Legal? Seguimos aqui, alternativa E, o risco de detecção se divide em risco de controle e risco inerente. O risco de detecção, o que é? É o risco do auditor não conseguir captar uma distorção relevante. O risco de detecção se divide em risco de controle e risco inerente? Não. O risco inerente mais o risco de controle, somados, são qualificados como risco de distorção relevante. O risco de distorção relevante se subdivide em risco inerente e risco de controle, que somados ao risco de detecção, todos eles formam o chamado risco de auditoria. Ok? Bom, então a nossa resposta aqui na questão 3 é a alternativa C de casa. Vamos à próxima, né? Questão 4. O trabalho no qual o auditor independente visa obter evidências apropriadas e suficientes para expressar a sua conclusão
de forma a aumentar o grau de confiança dos usuários previstos sobre o resultado da mensuração ou avaliação do objeto, de acordo com os critérios que sejam aplicáveis, como é denominado esse procedimento do auditor? Bom, quando a gente estuda, né, a parte teórica de auditoria, e já te relembro aí que nós temos um curso de teoria de todas as matérias do TCM, legal? Disponível aí no site www.qualisconcursos.com.br. Eu gravei para você especialmente, né, auditoria e controle governamental, né? Quando a gente estuda a parte teórica de auditoria, a gente vê que os auditores realizam, em regra, os chamados trabalhos de asseguração. Trabalho de asseguração é você verificar se determinadas informações condizem com a realidade. Lógico, quando você faz um trabalho desse, você não busca certeza absoluta. Você pode buscar uma certeza elevada ou uma certeza um pouco menos elevada, mas absoluta nunca. Esses trabalhos em que o auditor busca assegurar que determinadas informações condizem com a realidade se chamam trabalhos de asseguração. E você já sabe que os trabalhos de auditoria externa são chamados trabalhos de asseguração razoável, onde se busca um elevado grau de certeza sobre o parecer que vai ser expedido pelo auditor, né? Você controla num nível baixo, aceitavelmente baixo, o risco de auditoria. Lembrando que o risco de auditoria é o risco do auditor proferir um parecer inadequado, ou seja, não conseguir captar uma distorção relevante. Ok? Portanto, aqui, né, essa definição da questão 4 se refere aos trabalhos de asseguração, alternativa C. Testes de observâncias, testes detalhados, trabalho substantivo e testes de confirmação são modalidades, em regra, de procedimentos de auditoria. Procedimentos que trazem evidências para que o auditor possa expressar a sua opinião, possa expressar a sua conclusão. Legal? Beleza? Vamos à próxima questão. Questão 5, vejam, né, que eu selecionei para vocês, questões da VUNESP, né, e todas aí do ano de 2019, né? Fiz isso, pessoal, porque a gente precisa trabalhar com questões novas. Para a gente entender o que pensa a banca em relação às questões e, mais do que isso, quais são os assuntos preferidos da banca. Legal? Vamos aí à nossa quinta questão, né? Bom, de acordo com as normas brasileiras de contabilidade aplicadas para a área de auditoria, que estão na NBCTA 200, evidências de auditoria são. O que são evidências de auditoria? Veja. Só para você relembrar. O auditor planeja o seu trabalho para conseguir expressar uma opinião sobre o objeto da auditoria. Beleza? Legal. Para que o auditor possa expressar uma opinião, de um lado o auditor tem os critérios, os parâmetros que se entende adequados para o objeto. Então, por exemplo, os CPCs, né? Os CPCs emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis, são os parâmetros para você verificar se a escrituração contábil está adequada. Legal? Então, de um lado eu tenho os critérios. Agora, além dos critérios, eu preciso saber o que aconteceu na prática. O que aconteceu na prática, né, o que faticamente ocorreu, eu vou descobrir por meio dos procedimentos de auditoria. Os procedimentos de auditoria são realizados para que o auditor tenha acesso às evidências de auditoria. Então, as evidências de auditoria são o produto dos procedimentos de auditoria. Lógico que o auditor também pode obter evidências, eventualmente, que não decorrem de procedimentos. A empresa entrega voluntariamente alguma informação para o auditor sem o auditor pedir. Um terceiro traz alguma informação para o auditor. Ok? Mas evidências de auditoria são o objeto, o que se espera, né? O objetivo dos procedimentos de auditoria. Com a evidência e os critérios, o auditor verifica se há conformidade ou não entre o que deveria ser, os critérios, e o que é, as evidências.
do confronto entre o que deveria ser e o que é, o auditor apura os chamados achados de auditoria, que são notadamente as divergências. Ok? Essa então é a lógica do trabalho do auditor. O auditor de um lado tem os parâmetros, tem os critérios. Do outro, o auditor busca saber a realidade. Confrontando um com o outro, o auditor tem os achados de auditoria. Legal? Então vamos ver aqui qual alternativa vai descrever adequadamente o que são as evidências de auditoria. Então vamos lá. Evidências de auditoria são a aplicação de atividades de controle apropriadas, por exemplo, controle das etiquetas de contagem ou outras formas de controle similar, utilizadas e não utilizadas, e procedimentos de contagem e recontagem específico. Isso é uma evidência de auditoria? Não. Evidência de auditoria é aquilo que o auditor descobre sobre a realidade que fundamenta o seu parecer, porque da evidência, eu confronto a evidência com o parâmetro e eu obtenho os achados de auditoria. Legal? E esse conceito, né, achados de auditoria, é muito usado no controle externo, né? Ou seja, na auditoria governamental. Beleza? Alternativa B. As observações do auditor, então, o que são evidências de auditoria? As observações de auditor, considerando a qualidade da evidência de auditoria, obtida de forma que lhe traga confiabilidade no fornecimento de suporte às suas conclusões, que servirão de base à opinião técnica. Evidências de auditoria são as observações do auditor, considerando a qualidade da evidência? Lógico que não, né? Porque esse raciocínio aqui daria um raciocínio circular, ok? As observações do auditor é o que vem depois da evidência ter sido coletada. E o auditor confronta a evidência com o que deveria ser e obtém os chamados achados de auditoria. Então a alternativa B está errada. Se você lesse, você já percebia, né? Porque a evidência não pode decorrer da própria evidência. Alternativa C. Evidências de auditoria são as informações utilizadas pelo auditor para fundamentar as suas conclusões em que se baseia a sua opinião. As evidências de auditoria incluem informações contidas nos registros contábeis subjacentes, as demonstrações contábeis e outras informações. Aí nós temos a definição de evidência de auditoria, a resposta é sim. Evidência de auditoria é exatamente o que está escrito aqui. São as informações que o auditor obtém, normalmente dos procedimentos de auditoria, mas não exclusivamente disso, e que permitem que o auditor fundamente a sua conclusão. Legal? Vamos ver aqui, né? E obviamente inclui, né, as informações contábeis, que decorrem dos registros contábeis, até porque a auditoria muitas vezes tem esse foco contábil, mas também outras informações, né? Eu posso ter uma informação de um terceiro que não seja a própria escrituração, né, da empresa auditada. Bom, alternativa então, nossa resposta aí também é a alternativa C. Alternativa D, evidência de auditoria, representação estruturada de informações financeiras históricas, incluindo divulgações, com a finalidade de informar os recursos econômicos ou as obrigações da entidade em determinada data no tempo, ou as mutações de tais recursos ou obrigações durante um período de tempo em conformidade com a estrutura de relatório financeiro. Isso é definição do quê? Né? Definição do quê? De demonstrações financeiras, ok? As demonstrações financeiras, as demonstrações contábeis, e não evidência de auditoria. Evidência de auditoria são aquelas informações que o auditor usa para emitir a sua opinião. Por fim, evidência de auditoria, obviamente, não são as responsabilidades da administração, né? E, quando apropriado, dos responsáveis pela governança, com base na qual a auditoria é conduzida. Obviamente, isso não é evidência de auditoria. Vamos à próxima questão. Sexta questão aí na sua tela. Sobre os papéis de trabalho, é correto afirmar que papel de trabalho, o que é? Papel de trabalho é sinônimo de documentação de auditoria. A auditoria tem que ser documentada. Para quê? Para que, se for necessário verificar a rigidez do procedimento de auditoria,
seja possível se verificar. Ou seja, a documentação de auditoria permite-se auditar o auditor. Ok? A documentação de auditoria é onde fica registrado tudo o que aconteceu no trabalho, desde o planejamento até o relatório final. Beleza? Bom, então vamos lá. Sobre os papéis de trabalho, é correto afirmar que o auditor não deve documentar discussões de assuntos significativos com a administração, com os responsáveis pela governança e outros, nem a natureza dos assuntos significativos discutidos, bem como quando e com quem as discussões ocorreram. Pense uma coisa: os papéis de trabalho têm que documentar tudo que aconteceu na auditoria e que tenha uma relevância para o trabalho. Uma discussão com a administração, ainda que seja verbal, é relevante para o trabalho? Lógico. Aquela discussão tem que ser reduzida a termo, legal? E integrar a documentação de auditoria. Logo, a alternativa A está errada, dizendo que o auditor não tem que documentar as discussões, né, dos assuntos com a administração. Alternativa B. Após a montagem do arquivo final de auditoria ter sido completado, né, a montagem ter sido completada, o que é isso? O auditor, quando fecha a auditoria, ele fecha os papéis de trabalho, fecha aquela documentação de auditoria, que tem que ficar disponível pelo prazo de 5 anos, ok? Seguimos. O auditor pode apagar e descartar documentação de auditoria de qualquer natureza, mesmo antes do fim do período de guarda dessa documentação. Pessoal, se o auditor puder, depois de fechar o arquivo da auditoria, tirar coisas de lá, qual a integridade que teria esse arquivo final? Nenhuma, ok? As normas que regem, né, a questão dos papéis de trabalho dizem que o auditor pode descartar evidências de auditoria coletadas no trabalho que se mostram superadas, que se mostram irrelevantes. Mas depois que o auditor fechou o arquivo final está fechado. O auditor não pode mexer no arquivo final. Legal? Alternativa C. O auditor pode incluir resumos ou cópias de registros da entidade, por exemplo, contratos e acordos significativos e específicos, como parte da documentação de auditoria, a qual não substitui os registros contábeis da entidade. Ou seja, resumos ou cópias de registros da entidade são parte dos papéis de trabalho? Bom, desde que o auditor tenha tido acesso a essas informações da empresa e essas informações sejam relevantes para o escopo do trabalho, o auditor deve incluí-los nos papéis de trabalho, né? Esses documentos devem integrar a documentação de auditoria, devem integrar os papéis de trabalho. Agora, preste atenção em um ponto. A contabilidade da empresa pode ser uma evidência de auditoria e, portanto, pode integrar a documentação de auditoria. O inverso não é verdade. A empresa não pode deixar de ter a sua contabilidade e querer usar algum elemento da auditoria para suprir esse vício. Legal? Então, a contabilidade da empresa auditada pode ser uma evidência de auditoria e, portanto, pode integrar os papéis de trabalho do auditor. O contrário não é verdadeiro. Ou seja, a documentação de auditoria que pertence ao auditor não substitui a escrituração contábil da empresa. Legal? Então, a nossa resposta aí também é a alternativa C de casa. Vamos ver a alternativa D e E. O auditor deve incluir na documentação de auditoria versões superadas de papel de trabalho. Por que eu vou colocar na documentação de auditoria versão superada de papel de trabalho? Não faz sentido, então não devem constar do arquivo final esses papéis de trabalho superados. Legal? Né? Versões superadas de papéis de trabalho e demonstrações contábeis, notas que reflitem entendimento incompleto ou preliminar, bem como cópias anteriores de documentos corrigidos em decorrência de erros tipográficos. Ou seja,
A documentação de auditoria não inclui tudo, necessariamente, que o auditor coletou durante o processo de auditoria. Informações irrelevantes não devem integrar o arquivo final, ou seja, não devem integrar a documentação de auditoria. Legal? Bom, vamos para a alternativa E. Explicações verbais do auditor, por si só, não representam documentação adequada para o trabalho executado ou para as conclusões obtidas, bem como não podem ser usadas para explicar ou esclarecer informações contidas na documentação de auditoria. Essa alternativa ela é parte certa e parte errada, portanto ela é errada. O que ela está certa, professor? Lê aí comigo. O que ela está certa? O comecinho. Explicações verbais do auditor, por si só, não representam documentação adequada para o trabalho. Lembra que tudo que é verbal tem que ser colocado por escrito. Então, explicações verbais não são documentação de auditoria, não podem fundamentar, né, a opinião expressa pelo auditor. Então, até aí estava tudo certo, mas vamos para a segunda parte. Bem como não podem ser usadas para explicar ou esclarecer informações contidas na documentação de auditoria. Aí está errado. Por quê? Havendo alguma dúvida, né, sobre os papéis de trabalho, o auditor pode ser chamado a explicar. E essa explicação do auditor pode ser, né, um elemento crucial para que se entenda que a auditoria realmente ocorreu de forma adequada. Legal? Então, os esclarecimentos pessoais do auditor não são documentação de auditoria, mas podem ser relevantes, né, para se entender o escopo dos trabalhos e os resultados obtidos. Legal? Bom, seguimos aqui. Sétima questão. Com relação aos papéis de trabalho, é correto afirmar que, primeiro ponto, devem ser escriturados a tinta. Eu coloquei essa questão aí para você, porque se você pegar as normas que tratam dos papéis de trabalho, não vai falar nada sobre tá a tinta, tá a lápis, não tem nada. Essa questão é uma questão que a VUNESP trouxe, né? Basicamente doutrinária, ou seja, posição dos estudiosos sobre a auditoria. E eu vou aproveitar aí para esclarecer vários pontos com você dos papéis de trabalho. Primeiro ponto, tem que ser escriturado a caneta? A resposta é não. Por quê? Porque nos papéis de trabalho, o auditor muitas vezes está fazendo verificações. Se o auditor escriturar tudo a tinta, o que acontece? Vai ter que rasurar, vai ter que substituir. É pior do que fazer a lápis e poder alterar. Legal? Então, os papéis de trabalho devem ser escriturados a tinta? A resposta da doutrina é não. Alternativa B. Não podem ser escriturados eletronicamente. Bom, seria um absurdo nos tempos de hoje eu exigir que os papéis de trabalho fossem necessariamente papéis físicos, né? Fazendo uma palhinha aqui apenas sobre essa questão de físico versus eletrônico, você precisa saber que o Supremo, né, entendeu que livro eletrônico é livro. Se livro eletrônico é livro, portanto tem imunidade e tudo mais, o papel de trabalho eletrônico é papel de trabalho, legal? Ou seja, hoje em dia não faz sentido a gente dividir mais entre o físico, papel, e o eletrônico, ok? Então os papéis de trabalho podem ser tranquilamente eletrônicos. Lógico que a empresa de auditoria vai ter que tomar todas as cautelas, né, para que esses registros eletrônicos mantenham a sua integridade, mas não tem nenhum problema em os papéis de trabalho serem eletrônicos. Alternativa C, devem ser utilizados em apenas um exercício social. Ou seja, em apenas um procedimento de auditoria. É verdade isso? Não. Por quê? Porque existem papéis de trabalho que são destinados só a um procedimento de auditoria mesmo. Por exemplo, eu estou lá fazendo uma conciliação bancária. Essa conciliação bancária é interessante para aquela auditoria apenas. Mas existem papéis de trabalho, existem testes de auditoria que levam a papéis de trabalho que interessam para auditorias supervenientes. Inclusive, lembre-se que na etapa de planejamento de auditoria é necessário que o atual auditor revise o procedimento anterior, se foi ele mesmo que fez,
Ou entre em contato com a empresa de auditoria do ano anterior para pegar as impressões e as informações para poder adequadamente planejar o seu trabalho. Então você já percebe que existem, né, documentos de auditoria, papéis de trabalho que podem interessar a mais de um exercício social. Legal? Então essa alternativa C também está errada. Não é permitido o uso de símbolos de identificação, tiques. Errado. É muito comum, quando você pega papéis de trabalho de auditores, você ter aqueles tiques, né? Conforme o auditor vai vendo e vai confirmando a informação, ele vai ticando. Isso aí faz parte do trabalho. Então não tem problema nenhum em ter tickets, né? Tickets não, né? Tics lá nos papéis de trabalho. Ok? Por fim, a alternativa E. Os papéis de trabalho devem ser codificados e, na visão da doutrina, a codificação dos papéis de trabalho é necessário. Para quê? Por que a codificação é necessária? Porque a ideia é conseguir correlacionar papéis de trabalho. Legal? Então, você está fazendo um papel de trabalho, por exemplo, sobre uma circularização, confirmação com terceiros. O que você vai fazer? Você está fazendo o seu papel de trabalho, você vai fazer referências às cartas de confirmação que foram emitidas, referindo as contas contábeis aos quais aquelas cartas de confirmação se referem. Legal? A codificação facilita a correlação entre os papéis de trabalho, e os testes de auditoria, e entre os papéis de trabalho e a própria escrituração contábil da empresa. Legal? Então os papéis de trabalho devem ser codificados. A nossa resposta correta aí é a alternativa E. Oitava questão. O planejamento de auditoria envolve a definição da estratégia global para o trabalho e o desenvolvimento do plano, né? Então aí você já tem que ficar esperto nisso, né? O planejamento, dentro do planejamento, nós temos a estratégia global, que são, né? Estão dentro da estratégia global, as linhas mestras da auditoria. É um planejamento grosso do trabalho. Mas você já tem um planejamento fino, que é o plano de auditoria. Então você tem a estratégia global e o plano de auditoria. Presta atenção em um ponto. A norma que estabelece, né, esse planejamento da auditoria, né, que fala da estratégia global e do plano, não estabelece nem hierarquia e nem uma ordem cronológica entre eles de forma expressa. Até diz que se no plano de auditoria você descobrir algum necessário aperfeiçoamento na estratégia global, você tem que mudar a estratégia global. Quando você lê isso, parece que tem uma certa ordem, né? Primeiro a estratégia global e depois o plano. Em princípio é assim que funciona, mas não existe uma hierarquia e nem uma ordem cronológica necessária, né, nos normativos que regem o planejamento de auditoria. Ok? Lembrando que o planejamento de auditoria é fundamental para que você tenha uma auditoria com sucesso. Se você não tiver um bom planejamento, a chance da auditoria de ser um fracasso é muito grande. Por isso as normas exigem, em se tratando dos auditores independentes, o necessário planejamento. Na auditoria interna também, hoje em dia, né, tem que ter planejamento. Legal? Bom, vamos lá então. Dentro desse planejamento, existe a estratégia global e o desenvolvimento do plano de auditoria. A respeito desse assunto, é correto afirmar que a estratégia global deve ser mais detalhada que o plano? Não. A estratégia global, o nome já diz, né? É uma visão global do trabalho, são as linhas mestras do trabalho. Na definição da estratégia global, o auditor vai se preocupar, né, em verificar se vale a pena auditar essa empresa, tendo visto os riscos envolvidos. Vai buscar as informações de auditoria precedente, para ter uma ideia, você está tateando na estratégia global. No plano, você já vai delimitar quais são os testes que você quer realizar, já vai falar da equipe de auditoria em relação aos seus membros-chave, ou seja, o plano já é muito mais concreto e mais detalhado do que a estratégia global. Logo, essa afirmação aqui está errada. A estratégia global é mais detalhada que o plano? Não, é exatamente o contrário. O plano é mais detalhado do que a estratégia global. Alternativa B. A estratégia global deve incluir a natureza, a época e a extensão dos procedimentos.
Não, porque a estratégia global é aquela visão bem ampla do trabalho, onde eu vou definir quais são os procedimentos que eu vou fazer de auditoria, né? Inclusive qual é a equipe que eu vou usar, seus membros chaves. Isso consta do plano de auditoria e não da estratégia global. Seguimos aqui. Alternativa C. Os membros-chave da equipe de trabalho não devem ser incluídos na elaboração do plano. É isso? Errado. Os membros-chave do trabalho têm que constar do plano de auditoria. Ok? Não vai estar na estratégia global, porque a estratégia global eu estou tateando, grosso modo, né, o trabalho de auditoria que vai ser realizado. Alternativa D. A estratégia global deve orientar o desenvolvimento do plano. É isso. A estratégia global orienta o plano? Sim. Apesar das normas não estabelecerem um critério hierárquico e nem cronológico entre estratégia global e plano de auditoria, as normas dizem que a estratégia global direciona o plano. Não que na hora de fazer o plano, se eu identificar alguma deficiência na estratégia global, que não tenha que mudar a estratégia global. Legal? Mas o plano tem que ser feito de acordo com a estratégia. Portanto, a nossa resposta aí é a alternativa D de dado. Alternativa E. O auditor não deve discutir elementos do plano de auditoria com a administração da empresa auditada. Eu queria aproveitar aqui para quebrar um dogma que talvez você tenha, que o auditor é um inimigo da empresa auditada ou da entidade governamental auditada. Não é esse o encadeamento lógico feito pelas normas que regem a auditoria. O auditor não deve ver a empresa como inimiga. O auditor deve ver a empresa como uma aliada, como alguém que está de boa fé, sem perder o ceticismo profissional, ou seja, o auditor é um cara desconfiado, mas não tem que ver a empresa ou a entidade auditada como inimiga. De forma que, para que o trabalho se desenvolva de uma forma satisfatória, as normas que tratam da execução do planejamento da auditoria estabelecem que o plano deve ser discutido com a entidade auditada. Legal? Para que a entidade tenha noção do que vai ser feito e possa até influir no sentido de tornar mais viável que o auditor obtenha as evidências da forma mais adequada, ok? Não é para que o auditor seja influenciado e não cumpra o seu trabalho. Beleza? Bom, então aqui nós temos, né, a resposta da questão 8, alternativa D de dado. Questão 9. A documentação de auditoria resulta de documentos preparados pelo auditor, fornecidos a ele pela administração ou fornecidos por terceiro. E aí a gente tem, né, quais são as fontes, né, das evidências de auditoria. Então, evidências de auditoria, né, que vêm e que são materializadas em papéis de trabalho, podem decorrer, vem aqui comigo, olha lá, de documentos preparados pelo auditor, ou seja, evidências coletadas em decorrência dos procedimentos de auditoria realizados. Esses documentos, né, que são documentos de auditoria, podem ter sido fornecidos a ele pela administração, por exemplo, a escrituração contábil, por exemplo, um contrato, legal? Ou podem ter sido fornecidos por terceiros, por exemplo, e esse é o grande, né, elemento de terceiros que integra a documentação de auditoria, são as cartas de confirmação, dentro dos procedimentos de circularização. Lembrando que circularização é você ir a um terceiro confirmar uma informação que consta das demonstrações financeiras da empresa auditada. Então, por exemplo, está lá na contabilidade da empresa auditada que ela tem uma dívida perante um terceiro. Você manda para esse terceiro e fala, essa dívida realmente existe? Ela ainda está em aberto? Legal? Aí você recebe uma carta de confirmação, né? Se o terceiro responder para você. Essa questão aqui também é difícil, né? Porque ela exige um pouco de perspicácia a você. Olha o que ela diz. Um exemplo de cada um desses tipos de documento, ou seja, documento preparado pelo auditor, fornecido a ele pela administração, ou fornecido por terceiros, em que alternativa nós encontramos? Vamos no A. Tabela. O auditor pode preparar uma tabela e essa tabela ser um documento de auditoria? Sim. A empresa pode fornecer anotações para o auditor? Teoricamente, sim.
O terceiro pode fornecer gráficos para o auditor? Teoricamente, sim. Ah, então a alternativa A está certa? Não está. Sabe por quê? Você matava essa questão sendo esperto, tendo uma perspicácia. Qual é a informação que terceiros dão para o auditor? Em regra. Que informação é relevante que um terceiro dá para o auditor? Cartas de confirmação. Ah, professor, mas um terceiro pode dar um gráfico? Pode. O terceiro pode dar um contrato? Pode. Pode dar uma nota fiscal? Pode. Mas a informação padrão, a mais relevante, disparada e a mais frequente, que um terceiro dá para um auditor e que é relevante para o auditor, que vai para os papéis de trabalho, são as cartas de confirmação. E aí, se você olhar as alternativas, a única alternativa que tem cartas de confirmação como, um documento fornecido ao auditor por este terceiro é a alternativa B, que, portanto, é a nossa resposta. Veja, você tem que ser esperto. Se você pensar no que é possível, essa questão não tem resposta. Porque é possível, veja a alternativa, D, por exemplo. O auditor pode preparar um contrato? Teoricamente, até poderia. Não seria o caso. A empresa forneceu um balancete? Ok. A empresa, o terceiro forneceu uma ata? Teoricamente, ok. A gente já ficaria com problema na alternativa D. A gente viu que também, teoricamente, daria. Olha aí. O auditor pode preparar um relatório? Sim. A empresa pode fornecer ao auditor anotações? Sim. O terceiro pode fornecer um contrato? Sim. Mas você tem que pensar naquele documento que é típico de um terceiro fornecer para o auditor. E esse documento típico é carta de confirmação. Portanto, a nossa resposta aí é a alternativa B. E eu queria que você prestasse bastante atenção nisso, nesta questão. Por quê? Você tem que fazer questões. Você tem que ter prática em fazer questões. Da banca que vai fazer a sua prova. Para você entender, conseguir captar o jeito da banca. E para isso, eu já te digo, nessa aula aqui, nós estamos tendo um evento de questões de auditoria. Nós temos no nosso curso do TCM 6 horas de questões de auditoria. Com auditoria e controle externo, com bastante profundidade. Se você quiser se aprofundar e fazer exercícios e entender bem, compre o nosso curso. Vá lá no nosso site e adquira o curso, ok? Que inclusive agora, como foi dito pelo professor Gustavo, antes dessa aula começar, nós estamos aí com a promoção do curso de teoria mais exercícios com 50% de desconto. Você fazer exercícios, você ter aulas de exercícios, isso é fundamental para que você consiga ter um bom desempenho na sua prova. Legal? Bom, vamos à questão 10. A evidência obtida pela comprovação da existência real de ativos e passivos financeiros, recursos humanos, instalações, entre outros. Que tipo de evidência é essa? Quando você vai buscar a existência real de ativos e passivos financeiros, recursos humanos e instalações. Se você está buscando uma existência real, você vai fazer uma verificação chamada de física. Então você pega lá no ativo da empresa, está dizendo aqui tem 100 mil reais no caixa. Você fala, eu quero ver. Cadê os 100 mil reais? Está no cofre. Abre o cofre. Aqui está dizendo no ativo mobilizado que você tem 3 máquinas com tal perfil adquiridas em tal data. Eu quero ver onde estão essas máquinas. Legal? Esse procedimento é um procedimento é uma evidência, O procedimento é de uma verificação física e vai te trazer uma evidência física, portanto, a nossa resposta é a alternativa A. Não será uma evidência documental. Você não está olhando documentos, você não quer obter um documento para colocar no seu relatório de auditoria, Lá nos seus papéis de trabalho, ok? Não é uma evidência analítica. O que é uma evidência analítica? Evidência analítica é você comparar um padrão com o que realmente acontece. Então, por exemplo, tem o procedimento de revisão analítica, Você vê que a sua empresa auditada no ano anterior teve uma margem bruta de lucro de 40% das vendas. Aí você apura a margem bruta
do ano que você está vendo e compara com a margem bruta do ano anterior. São testes que você vai fazendo. Esse teste se chama um teste de revisão analítica. E a evidência que vem daí é uma evidência analítica, que vem de uma comparação. Legal? Evidência por confirmação, você já sabe as cartas de confirmação, né, dos terceiros. E evidência testemunhal. Testemunhal é quando você pega o testemunho de alguém. Quando você tem alguém e obtém informações verbais desse terceiro, né, dessa pessoa, e você registra isso a termo. Legal? Aí é uma evidência testemunhal. Bom, 11ª questão. O procedimento de auditoria, que consiste na avaliação das informações feitas por meio de estudo das relações plausíveis entre dados financeiros e não financeiros, é denominada, essa aqui ficou fácil, né? Que eu já falei para você que quando você faz comparações entre algo que aconteceu e algo que acontece agora, para ver se um padrão está sendo mantido e a falta do padrão pode indicar que há alguma distorção, é um procedimento de revisão analítica, né? Portanto, aí a nossa alternativa correta é a alternativa E. Veja que eu não estou fazendo conferência de cálculos, eu não estou vendo se a empresa fez os cálculos direitinho, eu não estou fazendo confirmação interna, ou seja, confirmação com alguém que pertence à própria instituição, nem fazendo inspeção, que é verificar a existência física, e nem observando, né? O que é observar? O procedimento de observação é você ver acontecendo um procedimento comandado pela empresa. Por exemplo, a empresa vai fazer o inventário, o auditor vai lá e observa. O auditor não faz o inventário, mas observa o inventário sendo feito. Ok? Bom, vamos à questão 12. No que se refere à auditoria em ativos de maior liquidez, o procedimento que consiste em verificar as transações registradas pela empresa e não registrada pelos bancos e vice-versa, que procedimento é esse feito pelo auditor, né? Comparando as transações que estão na contabilidade com a movimentação bancária efetiva, pegando o extrato bancário e comparando com a contabilidade. Esse é o chamado teste de conciliação bancária. Conciliação bancária, então, é você confrontar a movimentação bancária daquela conta bancária que está na contabilidade com a real movimentação daquela conta bancária, o que está no extrato. Legal? Esse teste é um teste de conciliação, que inclusive as empresas têm que fazer dentro da sua auditoria interna. Porque se você não controlar o que está acontecendo no banco, você está exposto, né, aos mais diversos tipos de fraude, legal? Mas o auditor externo também pode fazer esse teste, né? É o teste de conciliação bancária, né? A alternativa D, a questão 12, então, é a alternativa D. Veja que não é um teste, né, denominado de contagem de caixa, eu não estou vendo o numerário. Contagem de caixa, verificação física da existência do caixa, que não é isso. Eu estou confrontando a escrituração contábil com os extratos bancários, legal? Não é uma confirmação de saldos, eu não estou preocupado com o saldo, eu estou preocupado com todas as transações. Eu não vou ver só se o saldo da conta bancária na contabilidade bate com o extrato, eu vou ver todas as transações, legal? Não é um corte de cheques, não tem nada a ver com cheque, é o teste de conciliações, está colocado aí, a nossa resposta é a alternativa D. E também não tem nada a ver, né, com o teste das transferências bancárias, eu não estou vendo as transferências, eu estou confrontando a contabilidade com os extratos. O nome desse teste é teste de conciliações bancárias. Vamos à questão 13. Considere a seguinte definição: procedimento de auditoria planejado para detectar distorções relevantes no nível da afirmação. Nível da afirmação é no nível de lançamento, no nível de conta contábil. Eu não estou fazendo aquela análise mais ampla da contabilidade, já estou entrando nos lançamentos propriamente ditos. Vamos lá. Então, procedimento de auditoria planejado para detectar distorções relevantes no nível de afirmação. Tal procedimento inclui ainda testes de detalhes
classes de transações, saldos de conta e divulgações, e procedimentos analíticos substantivos. O que são procedimentos analíticos substantivos? É você identificar um padrão recorrente e pegar uma amostra para validar todo o conjunto. Legal? Beleza? Bom, essa aqui é a definição do quê? Eu te lembro aqui, ó. Acompanhe comigo a subdivisão dos procedimentos de auditoria para a gente poder voltar na questão e resolvê-la. Todos os procedimentos destinados a você obter evidência de auditoria são chamados procedimentos de auditoria, que se dividem inicialmente em dois grandes grupos. Os procedimentos de avaliação de risco, que se refere àquela análise macro do risco do trabalho, lembra da estratégia global? Tá lá. E os procedimentos adicionais de auditoria. As normas dizem que nenhum procedimento de auditoria pode se limitar ao procedimento de avaliação de risco. Lógico, porque o procedimento de avaliação de risco não vai conseguir trazer evidência de auditoria suficiente para que o auditor possa formar a sua convicção. Muito bem. Dentro dos chamados procedimentos adicionais de auditoria, nós temos os testes de controle e os procedimentos substantivos. O teste de controle é um teste do quê? Teste do controle interno. O auditor vai verificar a rigidez e a eficácia dos controles internos da entidade. É importante o auditor testar o controle interno? Lógico. Porque se a empresa tem um bom controle interno, o auditor já fica mais tranquilo em relação aos procedimentos que ele tem que executar. Já se o controle interno é falho, o auditor fica mais preocupado. Legal? Além dos testes de controle, o auditor realiza os chamados procedimentos substantivos. Procedimento substantivo é descer no nível das afirmações, dos lançamentos contábeis, dos saldos de contas contábeis. E os procedimentos substantivos são divididos em dois grandes grupos. Testes de detalhes, em que o auditor vai no saldo da conta, no lançamento da conta, vai no detalhe, e os procedimentos analíticos substantivos, em que o auditor também vai ao detalhe, mas não vai olhar tudo, e sim buscar padrões para tentar, com a análise de um determinado período, validar os demais. Por exemplo, imaginar que o auditor está verificando a contabilização da folha de pagamento. Aí o auditor vê que a empresa tem uma folha de pagamento mais ou menos estável durante o ano. O que o auditor faz? Fala, vou testar um mês para ver se em um mês, estando tudo ok, eu consigo validar todo o ano. Legal? Esta é a ideia. Veja, sabendo disso, dessa subdivisão, essa árvore aí dos procedimentos de auditoria, a gente volta para a nossa questão. Olha lá, considere a seguinte definição. Procedimento de auditoria planejado para detectar distorções relevantes no nível de afirmações. Tal procedimento inclui teste de detalhes e procedimentos analíticos substantivos. Teste de detalhes e procedimentos analíticos substantivos. Qual que é a definição, então, que nós temos? De procedimentos substantivos. Portanto, o texto trata da definição de procedimento substantivo. A resposta da nossa questão, então, é alternativa C. Vamos à questão 14. Assinale a alternativa correta a respeito do parecer que deve ser emitido pelo auditor externo após finalizado o trabalho de auditoria. Bom, você sabe que o auditor externo, né? Ele produz um parecer, hoje chamado relatório de auditoria, ao final do seu trabalho. Esse antigo parecer, hoje relatório, pode ser sem ressalva, pode ser com ressalva, com abstenção de opinião ou um parecer adverso. Legal? Vamos agora às alternativas. Cabe ao profissional responsável pela auditoria redigir esse parecer de acordo com uma redação própria, sem levar em conta um modelo pré-definido, prefixado. É isso? Errado. A norma que trata do relatório de auditoria diz quais são os itens que têm que ser tratados nesse relatório e a ordem desses itens, inclusive.
Então o auditor não tem liberdade aí para fazer na ordem que ele quiser. Existe um modelo pré-definido, uma ordem pré-definida. Alternativa B. O parecer emitido pelo auditor independente estrutura-se em 3 pontos: identificação das demonstrações contábeis e definição das responsabilidades da administração dos auditores, a extensão dos trabalhos e a opinião sobre as demonstrações. São esses 3 grandes pontos que nós temos no relatório de auditoria? A resposta é sim. Você identifica as demonstrações com as responsabilidades da administração. Indica o que foi feito e expressa a sua conclusão. Legal? Então, em grosso modo, bem grosso modo, a alternativa B está correta. Define os 3 grandes pontos, né? Os 3 grandes grupos de informação que devem constar do parecer dos auditores. Alternativa C. O parecer deve abordar o aspecto tridimensional da gestão: adequação à teoria contábil, conformação com a legislação vigente e qualidade dos controles internos. O parecer trata disso, esse aspecto tridimensional. Isso não existe em norma nenhuma. Agora, se você não conhece a norma, você fala, nossa, aspecto tridimensional da administração deve estar certo, né? Negócio bonito, ok? Não, está errado. Seguimos? Alternativa D. O parecer deve abordar previsão de fluxo de caixa para a entidade. É o auditor que vai falar de previsão de fluxo de caixa para a entidade? Nunca! Ok? Nunca! O auditor dá sua opinião sobre as demonstrações contábeis da entidade. E ponto final. O auditor não vai falar de previsão de fluxo de caixa do futuro. Legal? Alternativa E. O parecer emitido pelo auditor é uma etapa de um trabalho que é realizado para as empresas de capital aberto. Nesse contexto, deve abordar cenários econômicos para o ramo de negócio, previsão de fluxo de caixa. O auditor vai falar disso? Lógico que não. O escopo da auditoria externa é dizer se as demonstrações contábeis da empresa são boas ou não. Legal? Com grau, né, de certeza elevado. Não certeza absoluta, mas um grau de certeza elevado. Vamos à 15ª questão. A opinião de auditor no relatório de auditoria pode ser... Qual a opinião? A opinião pode ser sem ressalva, com ressalva, abstenção de opinião ou o chamado parecer adverso, né? Uma opinião adversa. Vamos relembrar em uma figura quais são as hipóteses, né, de opinião modificada em parecer. A opinião sem ressalva é: tá tudo ok e a divulgação foi ok. Se não tiver tudo ok e a divulgação não for ok, um ou outro, o auditor já não vai emitir, né, uma opinião sem ressalva, vai emitir uma opinião modificada. Veja aqui comigo, eu fiz um quadrinho aqui para você. Olha lá. Qual a situação verificada e o julgamento profissional feito pelo auditor. Vamos lá. O auditor identificou uma demonstração financeira com distorção relevante. Então a distorção é relevante. Beleza, eu identifiquei que há uma distorção relevante nas demonstrações financeiras. Aí vem o julgamento profissional. Essa distorção relevante é generalizada ou não? Se ela não for generalizada, o auditor faz um parecer com ressalva. Ok? Ele ressalva a opinião dele, dizendo assim, olha, as demonstrações financeiras refletem a situação econômica, financeira e patrimonial da empresa, exceto em relação a tal ponto. Você conseguiu identificar que tem uma distorção relevante, mas ela é localizada. Já se você identificar uma distorção relevante e ela tiver um efeito generalizado nas demonstrações financeiras, aí você vai pedir um relatório de auditoria com a chamada opinião adversa. Você vai dizer, as demonstrações financeiras não refletem a situação econômica, financeira e patrimonial da entidade. Legal? Porque você identificou uma distorção relevante de efeitos generalizados. Aí aquela contabilidade cai por terra. Às vezes, você não obtém a evidência de auditoria para ter certeza sobre existir ou não uma distorção relevante. Você dá uma impossibilidade de obter a evidência apropriada e suficiente. Essa impossibilidade pode decorrer da empresa colocar algum óbice a você
ou dos próprios trabalhos que foram desempenhados. Bom, se aquela informação que não chegou para você, ela tem o potencial de mostrar uma distorção relevante, mas vindo essa informação, os efeitos não seriam generalizados, você emite, né, um parecer com uma opinião com ressalva. Então veja, toda vez que a distorção é relevante, potencialmente ou de forma real, mas o efeito não é generalizado, o auditor faz um parecer com ressalva. Tem uma opinião com ressalva. Diz, a demonstração é boa, exceto naquele ponto. Agora, se você não obteve evidência, e essa evidência é potencialmente geradora de efeitos generalizados naquela contabilidade, a ponto de você se sentir inseguro para emitir uma opinião, quando essa evidência não foi obtida, você faz um parecer com abstenção de opinião. Então, quando que o auditor, né, emite uma opinião com abstenção, né, se abstém de dar a sua opinião? Quando o auditor não obteve a evidência de auditoria que ele queria, e aquela evidência de auditoria poderia demonstrar distorções relevantes generalizadas na escrituração contábil. Beleza? Legal? Muito importante você saber isso para sua prova. Esse quadrinho ajuda bastante. Bom, então vamos à questão. A opinião de um auditor no relatório de auditoria pode ser adversa, quando não é possível obter evidência apropriada para suportar a opinião da auditoria. Bom, quando você não tem evidência apropriada para sustentar a sua opinião, você faz um parecer com abstenção de opinião ou até um parecer com ressalva, se der para você entender, né, que a falta daquela informação pega só uma parte da contabilidade, mas nunca você faria um parecer adverso, porque veja, o parecer, a opinião adversa é quando você tem uma distorção relevante generalizada. Nesse caso, você não está com a evidência apropriada para suportar a opinião. Portanto, nós estamos na segunda parte aqui desse quadro, né? Impossibilidade de obter evidência apropriada e suficiente. Neste caso, ou é uma opinião com ressalva, ou é uma abstenção de opinião. Bom, alternativa B. Um parecer com ressalva, quando as distorções existentes são relevantes e generalizadas. Quando o auditor identifica distorção relevante generalizada, o que o auditor tem que fazer? Emitir um parecer adverso, uma opinião adversa e não com ressalva. Porque se as distorções são relevantes e generalizadas, a contabilidade caiu toda por terra. Alternativa C. Um parecer com uma opinião adversa, quando as distorções existentes são relevantes e generalizadas. Essa é a nossa resposta? Sim. Vê que o B e o C têm a mesma definição, mesma situação. Só que no B se disse que a opinião seria com ressalva. E no C que a opinião seria adversa, né? E a resposta aí, opinião adversa. Resposta alternativa C. Veja o D. A opinião pode ser sem ressalva quando não é possível obter evidência de apropriada? Não. Opinião sem ressalva é aquela que você apurou que não há distorção relevante e a divulgação das demonstrações financeiras está ok. Legal? Tem que ter essas duas condições para você ter uma opinião sem ressalva, uma opinião não modificada. Bom, e o E com ressalva, quando as demonstrações contábeis estão elaboradas de acordo com a estrutura do relatório financeiro. Bom, quando as demonstrações estão elaboradas de acordo com a estrutura do relatório financeiro, o parecer, em princípio, é sem ressalva. Ok? Bom, vamos à questão 16. O parecer de auditoria pode configurar-se como parecer sem ressalva, com ressalva, adverso e com abstenção de opinião. E vejo que aí ainda usa o termo parecer, né? Hoje se fala relatório de auditoria. Considerada essa classificação, assinale a alternativa correta. O parecer com ressalva implica a total rejeição das demonstrações contábeis. É isso. Parecer com ressalva é quando você rejeita as demonstrações contábeis? Não.
Quando o auditor rejeita as demonstrações contábeis e diz que elas não refletem a situação da empresa, o parecer é adverso. Com ressalva é quando você diz, tem um problema localizado, eu identifiquei, tem um problema localizado. Ou faltou uma evidência, e eu não consegui evidência, mas se tiver problema é localizado. Tudo isso é parecer com ressalva. Legal? Agora, se você rejeita totalmente as demonstrações, é um parecer adverso. Alternativa B. O parecer com abstenção de opinião busca manter a objetividade do trabalho da auditoria empreendido e implica a ausência de aspectos de controles internos a ressaltar. É isso parecer com abstenção de opinião? Nunca. O parecer com abstenção de opinião é aquele que você não conseguiu obter a evidência que você queria e essa evidência é tão importante que você não se sente confortável de opinar sobre aquelas demonstrações financeiras. Porque aquela evidência que você não teve, se ela chegasse ao seu conhecimento, ela poderia demonstrar distorções relevantes que iam pegar a contabilidade como um todo. Então você, nesse caso, simplesmente se abstém de expressar uma opinião. Alternativa C. O parecer sem ressalvas implica que a entidade está em conformidade com as normas internacionais de controles internos, como, por exemplo, as emitidas pelo COSO, e apresenta o cenário econômico adequado para investimento. É isso o parecer sem ressalva? Nunca. O parecer sem ressalva indica que o auditor, fazendo todos os procedimentos de auditoria adequados, não encontrou distorção relevante nas demonstrações financeiras e que a divulgação dessas demonstrações financeiras está ok. Isso é um parecer sem ressalva. Beleza? Alternativa D. O parecer adverso deve ser redigido quando o auditor verificar a existência de efeitos, do ponto de vista de distorções provocadas, ou apresentação incompleta, que sejam de tal relevância que comprometam o conjunto das demonstrações contábeis. Isso é um parecer adverso? Sim. Quando eu pego o conjunto das demonstrações financeiras, eu descubro uma distorção relevante que pega o conjunto das demonstrações financeiras, o meu parecer tem que ser um parecer adverso. Legal? Então a resposta aí é a alternativa D. O E, o parecer adverso, pode ser redigido com ressalvas. Já para aí. Parecer adverso e ressalva são coisas que não se comunicam. Ou o parecer é com ressalva, ou o parecer é adverso. Não pode ser adverso com ressalva. Legal? Então aí a alternativa E está errada. Vamos à questão 17. Durante a execução dos testes e procedimentos de auditoria em uma determinada entidade, o auditor não conseguiu verificar os saldos de determinadas contas contábeis. Assim, ele não obteve evidência apropriada e suficiente de auditoria para fundamentar sua opinião, mas concluiu que os possíveis efeitos de distorções não detectadas sobre as demonstrações contábeis, se existirem, poderiam ser relevantes, mas não generalizados. Então, eu busquei uma evidência de auditoria, não consegui. Imagino que uma distorção relevante pode ter ficado fora do meu conhecimento, mas se ela viesse, ela teria um efeito localizado. Que parecer que eu faço nesse caso? Parecer com ressalva, ok? Que eu ressalvo aquela parte onde pode haver distorção relevante. Eu nem digo que há distorção relevante, porque eu não consegui a evidência de auditoria, ok? Assim, de acordo com as determinações, NBCTA 705, o auditor deve emitir o relatório independente, apresentando na seção opinião o seguinte título. Qual é o título? Qual a opinião que ele está expressando? Uma opinião com ressalva. Portanto, alternativa C. Questão 18. O parágrafo de ênfase pode ser incluído no relatório do auditor independente quando o parágrafo de ênfase serve em um relatório de auditoria para comunicar algo importante para quem está analisando, vendo as demonstrações financeiras da entidade. A ênfase é menos do que uma ressalva e muito menos do que um parecer adverso. E nós não temos nas normas de auditoria um rol exaustivo do que cabe em parágrafo de ênfase, ok? Mas a norma traz algumas situações em que o parágrafo de ênfase é cabível. É um rol exemplificativo. Então, olha lá. Norma diz, exemplos de situação em que cabe parágrafo de ênfase.
Existência de incerteza relativa ao desfecho futuro de litígio excepcional ou ação regulatória, isso traz um risco para a entidade. Você coloca lá no parágrafo de ênfase, as demonstrações estão ok, mas há um risco decorrente disso. Um evento subsequente significativo ocorrido entre a data das demonstrações e a data do relatório. Então, nesse caso, você tem um fato superveniente, né, mas relevante, portanto, o auditor indica no parágrafo de ênfase. A aplicação antecipada de nova norma contábil com efeito relevante, aí você, por intermédio, né, desse parágrafo de ênfase, você dá conhecimento, né, que a empresa adotou essa prática contábil que era facultativa de forma antecipada, ou uma grande catástrofe que tenha tido ou continue a ter efeito significativo sobre a posição patrimonial e financeira da entidade, né, inclusive superveniente, como a pandemia do Covid-19. Então vamos lá. O parágrafo de ênfase pode ser incluído no relatório do auditor independente quando, alternativa A, fluxo de caixa das atividades de investimento indicar consumo de recurso. Isso é função do auditor? Nunca. O auditor não tem nada a ver com isso. O auditor opina sobre as demonstrações financeiras. Alternativa B. Houver reserva de incentivos fiscais no PL? Nunca. Não tem absolutamente nada disso em relação ao parágrafo de ênfase. C. Foram encontradas fraudes e erros que comprometem o relatório da administração? Bom, se tiver fraudes ou erros que comprometem o relatório da administração, você vai ter que fazer um parecer, no mínimo com ressalva, mas provavelmente um parecer adverso. Legal? Alternativa D. Existir capital a integralizar pelos sócios? Não tem previsão nenhuma disso em parágrafo de ênfase. São todas informações que estão, né, em relação à movimentação do capital. A empresa tem o dever de informar isso. E, portanto, a nossa resposta é a alternativa E. Houver uma incerteza relativa ao desfecho futuro de ação regulatória ou litigiosa. Queria que você prestasse atenção em um ponto, né? Parágrafo de ênfase é para o auditor chamar a atenção de quem está olhando aquelas demonstrações financeiras para fatos que não caracterizam nada de nenhum equívoco nas demonstrações, mas que podem ter um impacto extremamente relevante. Inclusive de eventos extraordinários, que já estão presentes, mas que ainda não se refletem nas demonstrações financeiras. Legal? Nós estamos vivendo a pandemia da Covid-19, não estamos? Então, pode ser que por conta dessa pandemia, o auditor independente se sinta obrigado a, no parágrafo de ênfase, trazer alguma informação adicional sobre os impactos da pandemia nas perspectivas da pessoa jurídica, né? O correto é isso constar das notas explicativas e do relatório da administração, mas o parágrafo de ênfase pode vir a ser usado, né, com esse escopo. Bom, vamos à penúltima questão da nossa aula. A documentação de auditoria também é conhecida como papéis de trabalho. Certo ou errado? Certo. Documentação de auditoria, sinônimo, papéis de trabalho. Então a primeira assertiva está correta. Segunda, deve ser preparada de modo que um leigo possa entender a natureza, época e extensão dos procedimentos de auditoria executados. Ou seja, os papéis de auditoria são feitos para que um leigo possa entender o que foi feito? A resposta é não. Assim como as demonstrações contábeis não são feitas para leigos, os papéis de auditoria também não são feitos para leigos, tá? Os papéis de trabalho não são feitos para leigos. Os papéis de trabalho visam demonstrar a correção, né, dos procedimentos de auditoria realizados pelo auditor. Portanto, os papéis de trabalho permitem verificar se o auditor fez tudo como manda o figurino. Logo, os papéis de trabalho, se tiverem que ser revistos, serão revistos por quem? Por um outro auditor experiente, para que esse auditor possa apontar se realmente foram feitos todos os procedimentos que se esperava para aquela situação e se as conclusões que decorreram dos papéis de trabalho demonstram um adequado julgamento profissional. Portanto, né, documentação de auditoria não é para leigo, não, né? É para auditor experiente. Terceira assertiva, então, 1 certo, 2 errado. Terceira assertiva, deve ser sigilosa, ocultando, por exemplo, o nome do profissional que executou o trabalho. Se eu não tiver o nome do profissional, como que se apura a responsabilidade desse profissional se eventualmente ele fez alguma coisa errada? Então, obviamente, que a documentação de auditoria não pode, né, ser sigilosa.
E muito menos não conter o nome do profissional que realizou os procedimentos. Então a terceira assertiva também está errada. Quarta assertiva, trata-se de coleção de papéis para a elaboração do relatório final, que pode, excepcionalmente, conter documentos emitidos após a data deste relatório. Isso é muito importante, né? A norma que trata, né, do arquivo final estabelece que, após o relatório de auditoria, se chegar ao conhecimento do auditor alguma situação extremamente relevante, o auditor pode colocar essas evidências, até deve colocar essas evidências, dentro da documentação de auditoria e até fazer testes adicionais, ok? Até testes adicionais. Então pode, excepcionalmente, né, haver evidências de auditoria que decorrem de papéis de trabalho produzidos depois do fechamento do relatório. Em princípio, a resposta é sim, ok? Então aqui nós temos, a nossa resposta é a alternativa A. 1 e 4 estão corretos. Por fim, nós vamos à questão número 20. Os procedimentos de auditoria, análises, memorandos de assuntos de trabalho, resumos de assuntos significativos, cartas de confirmação e representação, listas de verificação e correspondências, inclusive correio eletrônico, tal. Isso aí tudo, né? Faz parte, segundo as normas brasileiras de contabilidade, do quê? Programa de auditoria, análise, memorando. O que é isso? Integra o quê? A alternativa E, os papéis de trabalho. Papéis de trabalho são sinônimos de documentação de auditoria. Legal? Bom, nós conseguimos resolver 20 questões aqui nesse nosso evento. Eu espero que você tenha aproveitado bastante e te convido a ir lá no site da Qualis Concursos, porque nós temos um curso específico de exercícios para o TCM. Nesse curso de auditoria e controle externo, você tem 6 horas de aula, legal? Bastante horas de aula, uma carga parruda, né? Para ajudar você aí na sua preparação. Lembrando que esta semana, hoje, nessa segunda-feira, nós lançamos uma promoção de 50% de desconto para o combo curso de teoria mais curso de exercícios para o TCM. Ainda dá tempo, a pandemia deu uma oportunidade aí para você se preparar melhor para este concurso. Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu já aproveito para convidar todos para acompanhar os eventos dessa semana. Vocês não vão se arrepender. Um abraço, bons estudos e até amanhã.